A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Iniciamos agora uma nova série, Mentalidade de Abundância. Amados, desde a queda, diz em 2 Coríntios capítulo 10, do 3 ao 5, que o diabo colocou fortalezas, imaginações, pontos de vistas, não é? O diabo colocou sofismas, enganos. Então a mente do homem foi programada para se sentir incapaz, traumas complexos, inferioridade, se ver separado de Deus, pobre, cego, no miserável, por causa da queda. Realmente todos pecaram, graças à glória de Deus. Aqui está o ponto de partida. O que aconteceu, espinhos e cardos, né, meus irmãos, com o suor do rosto. O que aconteceu, angústia, solidão, cegueira espiritual, fraqueza, escravidão do pecado. Cativeiro, cativeiro, cativeiro. Então, Romanos 12, 1 e 2, que se nós apresentarmos a nossa mente à palavra genuína, ela tem o poder de renovar a nossa mente, a metanoia, produzindo uma nova mentalidade, onde a única verdade é a da palavra de Deus, é do Espírito. Essa mentalidade bíblica, lúcida, ela é resgatada, porque como imaginou o seu homem, né, o homem no seu interior, né? No homem interior. Assim ele é realmente. Provérbios 23, 7. Então quando eu e você somos novamente gerados, aleluia, 1 Pedro 23, pela palavra genuína, nós vamos crescendo. Colossenses 2,19 diz que todas as juntas e ligamentos unidos ao cabeça produzem o crescimento. Amados, aqui nós vemos, está com a minha Bíblia aberta aqui em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8, diz assim: Deus é poderoso para multiplicar toda a graça em vós, para que, tendo toda a suficiência em tudo, sempre, abundância em toda boa obra. Então nós vamos ver aqui os indicativos: tendo sempre, em tudo, toda a suficiência. Nós vemos aqui uma abundância, uma transbordante graça, recursos inesgotáveis da graça, né? Portanto, o homem, desde a queda, ele se vê separado de Deus, e Deus com má vontade, né, de abençoá-lo. Então ele tenta aplacar a ira de Deus com sacrifícios ou com religiosidade, o que não dá em nada, né? Porque os homens que estão debaixo da lei estão em maldição, Gálatas 3,10, que estão tentando ser salvos pelas obras, né? Agora, quando o homem se esconde debaixo do sangue de Jesus, ele começa a receber revelações do que ele merece em Cristo. O Espírito começa a trabalhar somente ao que se humilha embaixo do sangue de Jesus. Então, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, o Espírito Santo vai começar a interpretar agora o que os olhos humanos não veem mais por causa da queda. Os olhos humanos só veem aí, problemas, fraquezas, falta, dificuldade, né? Essa é a frequência do engano. Porque Deus não fez nada faltando, nada imperfeito. Deus criou Adão por último, colocou no jardim da transbordância, da alegria, das delícias, né? Agora, quando Adão e Eva se venderam ao inimigo, o efeito do pecado é a escassez, a angústia, a morte. O que nós vemos então é que o homem no último comando programado, né? Efésios 2,2, que o príncipe da potestade do ar está guiando todas as mentes, só não aquelas que escapam pelo sangue de Jesus. Escapa e será iluminado pela palavra de Deus. O ser humano então tem essa ideia de que Deus está com má vontade de curar, libertar. Como é que eu vou convencê-lo, né? Como é que eu vou fazer com que Deus se mova, né, em meu favor? Mas Romanos 8,31 diz que aquele que não negou nem mesmo o seu próprio filho, antes o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Portanto, a mentalidade transbordante, né, uma alma próspera, a 3 João, versículo 2, diz: olha, que você seja próspero, saudável, que tudo vá bem, assim como a tua alma é próspera. Ser rico para com Deus é ter em Deus o tesouro, né? Porque onde está o teu tesouro, está o teu coração. Quando nós estamos buscando o reino de Deus, sua justiça, estamos santificando a nossa vida, entregando a nossa vida para o Senhor, vai saindo todo o lixo, e com ele vai saindo todas as mentiras, enganos, né? Tanto o anzol como a isca. Não só o pecado, mas também os efeitos do pecado. Olha só, e Mateus capítulo 5 diz que bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então essa capacidade de recobrar a lucidez, conhecereis a verdade vos libertará,
O maná escondido, né? Vamos dizer assim, os tesouros encobertos, né? Os segredos para os amigos íntimos, são revelados à medida que vamos purificando o nosso coração através do Evangelho genuíno, mas a terra boa, que é o coração que se arrepende, se converte e permanece no processo diário da graça. Quem quer vir após mim, negue-se, tome sua cruz a cada dia. Porque cada dia que nós não nos humilhamos, irmãos, não entregamos o nosso coração, ele retrocede, né? Ele anda para trás. Fica frio, cego, insensível, começa a amar novamente o pecado, como a porca que volta para a lama, né? Como o cão que volta para o vômito. Então a palavra de Deus diz lá em Provérbios 28, que aquele que deixa de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Em Filipenses 3,19 diz que aqueles que só buscam as coisas dessa terra são inimigos da cruz de Cristo. Então a pessoa começa a ficar buscando as coisas secundárias, mas não limpa o seu coração. De forma que fica o coração antigo, a mente antiga, né? Preocupado, ansioso e esperando as bênçãos. Agora, quando nós começamos do começo, né? A primeira pregação de Pedro para a igreja, em Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Então, nós estamos vendo aqui, preciosos irmãos, que a consagração traz consigo, olha, uma ótima recompensa. Mais do que o ouro, que o rubis, que as pratas e tudo mais, é o conhecimento de Cristo, que faz com que a graça seja multiplicada, que faz com que fiquemos fortes na fé. Por quê? O amor de Deus afasta do medo. Uma pessoa debaixo de culpa, sua fé naufraga. O que estamos vendo é que, à medida em que vamos ouvindo o Evangelho genuíno, é o único que vai ficar atacando o nosso pecado todos os dias. Bem-aventurado é aquele que não se escandaliza, né? Porque o Evangelho genuíno ele vai estar expondo, que nem um espelho, áreas que a gente quer esconder e que nos quer tratar. Queremos esconder, não, nossa carne quer esconder, né? Porque o nosso espírito ele é igual ao Senhor, ele quer sarar. Então veja que a nossa nova natureza, diz lá em Romanos, tem prazer na lei do Senhor. Mas na minha carne, uma outra lei que luta. Portanto, há um combate entre carne e espírito, e nós, através da palavra, vamos nos fortalecendo espiritualmente para vencer, ultrapassar as vozes da carne. Até que a fé esclarecida, né, bíblica, revelada, ultrapassa os medos e o domina. Aprisiona o medo, aleluia. O homem que estava escravizado e aprisionado pelo medo, agora ele põe o medo no cativeiro, ele domina o medo. O Salmo 56,3 diz, no dia que eu tiver medo, eu decido confiar no Senhor. Portanto, uma mentalidade abundante, ela é o contrário da queda. A queda, ela sempre vê falta, comenta falta, espera falta, imagina falta. Está sempre satisfeito, né? Do casebre até a mansão, as pessoas estão sempre satisfeitas, sempre está faltando algo, né? Não só diante de Deus, mas diante dos homens. Quando o jovem rico chegou para Jesus dizendo que estava tentando obedecer à lei, Jesus diz, ainda te falta alguma coisa. Então, diante de Deus sempre vai faltar, porque o homem, tentando a obediência na carne, ele vai estar sempre falhando em algo, né, irmãos? Mas em Cristo ele já é aceito, já é perdoado, já é justificado, declarado sem culpa. O que não é possível, o homem que está tentando diante de Deus ser salvo pelas obras, né? As obras são efeitos da salvação de quem já está salvo. Aí para a santificação, para o galardão. Então vemos, preciosos irmãos, que a mentalidade desde a queda, ela é faltando algo diante de Deus, porque a religião não vai suprir, não vai salvar. Naquele dia, todos os religiosos virão apartar-vos de mim, porque o coração está sujo, não foi limpo. E a religião também produz corações insatisfeitos, que sempre falta alguma coisa. Por mais que eles tenham tudo, eles não têm alegria, não têm paz, não têm contentamento, né? Não tem gratidão, não tem boas obras, não tem generosidade. Eles são tão pobres que só tem dinheiro, né? Agora, o dinheiro é um ótimo servo e amigo daqueles que amam a Deus de todo o coração, para as boas obras. Para ser rico em boas obras, muitas vezes é preciso recursos financeiros. Agora, quando isso sai do coração, quando nós paramos de amar o dinheiro, esse é um processo que precisamos sempre estar orando, para que Deus nos liberte da avareza. Por quê? Porque o único preparado para ser um bilionário de Cristo, o mordomo, é aquele que se desapegou do dinheiro. Quando é que Abraão teve condição de ter Isaac devolvido? Quando ele tirou do coração e falou, olha, está aqui Deus, meu filho Isaac. Então Deus falou, olha, agora vejo que você me ama mesmo. Quer dizer, então no momento que desapegou de Isaac, ele estava pronto para ter Isaac sem ser um ídolo, né? Então veja só, preciosos irmãos,
que esse trabalhar do desapegar-se do dinheiro, da avareza, né, porque o amor ao dinheiro raiz todos os males, fará com que o homem possa ser próspero, generoso e mesmo assim não se impressionar com o dinheiro, mas amar o Senhor. Portanto, são poucas pessoas que têm o dom de socorro de governos, pessoas da mais alta confiança do Senhor, que se Deus colocar bilhões na conta delas, elas não estão nem aí. Elas vão ter uma vida honesta, justa, e vão usufruir daquela abundância sim, mas vão também, sendo então guiadas por Deus, vão permitir que Deus guie não só a sua vida espiritual, né, mas também a sua vida financeira. Amados, você que está ouvindo essa série sensacional que estamos começando, Mentalidade Transbordante, verá que à medida que Deus vai tirando tudo que nos limita, nos cega, todo engano, todo lixo, todo resíduo da queda, nós vamos tendo uma mentalidade transbordante, sabendo que Deus sempre fará mais do que pedimos ou pensamos. Sabe, amados, a Bíblia diz: entrega, confia, o mais Ele fará. A Bíblia diz que a fé é a certeza do que se espera. Hebreus 11:6, que aquele que crê que Deus existe e que faz coisas boas, como o pastor Riclávio pregou, que Deus não dá pedra para quem pede pão, não dá serpente, escorpião para quem pede peixe. Então, quando você começa a conhecer a Deus, que sai todo esse lixo, que Deus é mal interpretado, né? Por causa da queda, o diabo pintou, criou uma mentalidade de um Deus insensível que não quer abençoar, não quer curar, né? Um Deus irado, um Deus que não quer perdoar. Mas à medida que toda essa programação da serpente cai por terra, toda mentira, engano, e a mente é renovada, eu vejo aí o benefício de você estar renovando a tua mente todos os dias por essa palavra. O fim dessa consagração, então, é recobrando a lucidez. Nabucodonosor para de comer erva e volta para o seu reino. Daniel diz: olha, o teu reino voltará para ti, Nabucodonosor. Você vai parar de pastar nessa vida, quando você souber que o céu reina. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, segundo a Crônicas 16:9, para se mostrar forte com alguém cujo coração está inteiro nele. Romanos mostra que aqueles que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por Cristo Jesus, Romanos 5:17. A Bíblia diz claramente, preciosos irmãos, que então há uma nova vida que nós recebemos, estamos sendo agora informados, revelados, e que essa nova vida, para aqueles que estão se humilhando, se limpando, é uma vida que espera de Deus só o que Deus prometeu. Somente Josué e Caleb, que ficavam ali com Moisés, que conseguiram crer na palavra de Deus por muito tempo. Porque a palavra de Deus é provada. Às vezes você está crendo, mas não está vendo nenhuma evidência no visível. E esse tempo de prova aqui faz com que as pessoas duvidem, retrocedam, murmurem e percam a bênção. Então, entre a promessa e a manifestação visível, a substância visível, há uma perseverança. Hebreus 6:12 diz que, pela fé e perseverança, Abraão alcançou a promessa. Então, você veja a perseverança de José no Egito, de Daniel na Babilônia, de Abraão, de Moisés, né? A perseverança de Paulo. Então, tudo isso que nós vemos, que a perseverança, ela mostra que é uma fé salvífica. Por quê? Porque a pessoa crê e ela é longânima, ela não desanima. Mesmo durante algum tempo, não vendo o fruto da sua semente. A semente está ali germinando e ela está crendo e confessando. Colossenses 4:2, enquanto ela espera, ela adora. Por que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade? Em João 4:22 e 23. Você tem tanta certeza que Deus te ouviu, né? A Bíblia diz em Marcos 11:23-24, quando você pedir, no momento que você orar, crê que recebeu. Você crê que recebeu, isso não é Tomé que tem que ver para crer. Então, no momento que você ora, você recebeu, certo? Então, a partir dali, você vai adorar a Deus, porque você tem tanta certeza no final feliz. Lá em Jeremias 29:11, Deus diz que tem um final feliz sempre para nós. Deus nos guiará em triunfo sempre, não é às vezes. Deus não tem fracasso, não tem às vezes alguns fracassinhos, não. Deus nos guiará em triunfo sempre, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele suprirá todas as minhas necessidades. Então, quando nós vemos esse versículo de 2 Coríntios 9:8, que Deus nos dará sempre, em todas as áreas, de forma transbordante para toda boa obra, a gente fala, mas cadê isso no visível? É aqui que está o ponto de partida, que é aqueles que não se escandalizam. Quando Josué e Caleb tiveram uma comunhão com Moisés e Arão, com a palavra, com a atmosfera, eu louvo muito a Deus por essa palavra e por essa atmosfera que temos nas lives, né, nos áudios, porque isso vai nos mantendo firme enquanto esperamos a substância no visível, aquilo aparecer no visível, né? O desafio é tremendo, né? Crer no invisível e aquilo aparecer no visível na estação própria.
Estamos meditando nessa palavra de dia e de noite. Tudo que fizermos prosperará, né? Então estamos pegando firmeza de propósito, e sabemos que o fim dessa consagração é paz, amor, alegria, provisão multiplicada. Quando Deus vai renovando nossa mente, limpando o nosso coração, nós começamos a ganhar uma mente lúcida, que é esperar de Deus o que Ele prometeu. Porque desde a queda o homem, com as vãs imaginações, sofismas, no deserto dizia: Deus nos trouxe aqui para nós morrermos. Mas Deus havia dito: eu trouxe vocês aqui, através desse deserto, uma jornada de 11 dias, para a terra prometida. Mas eles ouviam, né, o que? A carne. E a carne dizia: Deus te trouxe aqui no deserto para morrer. Então a pessoa, à medida que ela vai limpando o seu coração, renovando a sua mente, ela começa a esperar somente o que Deus prometeu. Deus prometeu suprir, curar, santificar, abençoar, operar através de nós, né? Quanto mais espiritual a pessoa é, mais simples ela é, mais fácil de lidar, mais genuinamente puro. Olha o que eu quero dizer. Uma pessoa espiritual, para ela tudo tá bom. Uma pessoa carnal, ela é complicada, tudo ela, sabe, deturpa. Eu me lembro uma vez que eu fiz um elogio para uma pessoa e ela ficou ofendida. Então, quer dizer, a pessoa que ela está na carne, tudo ela leva mal. Agora, quando você está no espírito, você consegue discernir. De maneira alguma você vai seguir a voz dos estranhos, você vai seguir a voz do bom pastor. Então, quer dizer, você só vai esperar o que Deus prometeu. Você vai começar a esperar que Deus fará muito mais do que você pede, não muito menos. Você vai entregar e confiar. O que você vai esperar? Abundância transbordante. Essa é a mentalidade saudável. Como é que você sabe que a tua consagração está sendo verdadeira, satisfatória e genuína pela graça? Porque ela está produzindo essa mentalidade de esperar de Deus só o que Ele prometeu. Você não vai esperar coisa ruim, tragédias. Salmo 91 diz que praga alguma chegará na tua casa, mal algum chegará na sua vida, né? A pessoa ela para de ter imaginações ruins, de ter premonições ruins, sensações ruins, e ela começa, meus irmãos, até essas sensações ruins ela começa a ver como algo espiritual, não como natural. A tristeza eu pensei que era algo normal. Não é, ataque das trevas, né? O espírito da tristeza, do medo, né? Então vemos que a alegria do Senhor é a nossa força. Então o homem espiritual discerne tudo. O que acontece, irmãos? À medida em que nós vamos limpando nossa mente, libertando o nosso coração, nós começamos a esperar, e aí o guia confiável, nós começamos a ser uma mente que a palavra de Deus passa a ser a nossa verdade. Então nós não começamos a esperar de Deus o contrário do que Ele prometeu. Quando uma pessoa espera o contrário do que Deus prometeu, é porque ela está na carne. Porque à medida que Deus trabalha na nossa vida, essa mentalidade de abundância ela é inevitável. Andarão dois juntos não estiverem de acordo? Amós 3:3. Então a mentalidade de Deus é uma mentalidade de fé e de abundância transbordante. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância, João 10:10. Então o homem, à medida que ele vai se tornando lúcido, ele começa a esperar na resposta de Deus fidelidade, não infidelidade. A gente não espera desamparo. A gente não espera que Deus dê menos do que nós precisamos. O Deus da galáxia, o Deus dos oceanos. Você nunca vai esperar que Deus vai te dar, eu estou precisando de R$5, Deus vai me dar 2. Não. Você sempre, à medida que você vai ficando lúcido, você sempre vai entender que Deus, Ele fará mais do que você pede. Não menos. Porque desde a queda o homem está programado para esperar de Deus traição, abandono. Eu vou pedir essa ajuda, Ele não vai fazer. Eu vou pedir que Ele cure, Ele não cura. Eu vou pedir que Ele aja naquele coração, Ele não vai agir. Isso é queda. O homem está programado. Quando o homem começa a esperar de Deus fidelidade, quando o homem começa a esperar de Deus somente o que está na palavra, quando o homem começa a simplificar, e esperar de Deus que Deus fará mais do que ele tem pedido ou pensado, ele está começando o processo de santificação. Porque Jesus jamais esperava que o Pai o abandonasse. Ele colocava a mão no enfermo, ele colocava a mão nos pães, ele sabia que o Pai ia fazer. Ele nunca esperava, e se o Pai agora não fizer? E se o Pai fizer menos? Eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos. E se fizer, tem 5.000 homens aqui. Mas Jesus sabia que o Pai faria que os 5.000 homens, as mulheres, as crianças estavam ali a comer e ainda sobrar dos cestinhos. Então Jesus ele tinha essa mentalidade lúcida, que é esperar de Deus uma abundância transbordante. Então o homem desde aquele tem uma mentalidade de falta. Uma mentalidade de doença, uma mentalidade de pecado, uma mentalidade de mágoa, uma mentalidade de egoísmo, orgulho, impureza.
Essa é a mentalidade da queda. Mas à medida que Deus vai renovando a nossa mente, nós começamos a ter uma mentalidade de cura. Uma mentalidade de fidelidade de Deus, de abundância transportante, de sabedoria. Eu vou abrir minha boca, Deus vai falar. Eu vou pôr minha mão, Deus vai curar. Eu vou fazer isso aqui, Deus vai confirmar. Ele começa a esperar de Deus fidelidade, não traição, não abandono. Então isso mostra que a consagração dele está realmente sendo satisfatória e Deus está tendo liberdade para mudar a mente dele, metanoia.